Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Gabi. E eu sou o Thiago. E nós somos estudantes do curso de Letras da USP. Viemos por meio desse vídeo contar sobre a história da língua portuguesa no mundo. Vamos entender como aconteceu a disseminação dessa língua tão rica. Antes de tudo, é interessante visualizar a árvore genealógica das línguas e perceber as raízes do português. A língua vem do latim, derivando das línguas românicas, e tem sua origem a partir do galego. Pode-se considerar que o latim é o avô e o galego o pai do português. Logo, as outras línguas derivadas do latim seriam suas irmãs. É o caso do espanhol, do francês e do italiano. Atualmente, há mais de 230 milhões de falantes de português espalhados por 4 continentes, e 8 países o têm como língua oficial. Isso o torna a terceira língua ocidental mais falada no mundo, depois do inglês e do espanhol. Além disso, o português é também uma das línguas oficiais da União Europeia, desde 1986, quando Portugal passou a integrar a instituição. Os países do Mercosul ensinam português como língua estrangeira, e em 1996 foi criada a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, reunindo os países de língua oficial portuguesa para aumentar a cooperação, a troca cultural e uniformizar e difundir o português. Mas será que a língua portuguesa é uniforme? A resposta é não. O português começou a ser disseminado pelo mundo no período das grandes navegações. Com elas, foi parar na África, na América e até na Ásia. Podemos perceber, em alguns idiomas, um léxico parecido com o do português, como é o caso de palavras do Swahili, japonês e malaio. Assim como o nosso idioma influenciou outras línguas, ele também sofreu influências e mutações ao redor do mundo. A maior parte do léxico do português é derivada do latim. No entanto, por causa da Era dos Descobrimentos, foram adotadas palavras do mundo todo. No século XIII, por exemplo, o léxico do português tinha cerca de 80% das palavras de origem latina e 20% de origem pré-romana. Atualmente, a língua portuguesa ostenta em seu vocabulário termos provenientes de muitos idiomas. E como qualquer língua viva, é possível notar variações na pronúncia, gramática e vocabulário dos chamados países lusófonos. Mesmo com as diferenciações e os diferentes dialetos, a língua portuguesa conseguiu manter até hoje uma enorme coesão entre as suas variedades, e não tem como falar de histórias sem falar das chamadas línguas crioulas. As línguas crioulas são derivadas do português e seu processo de formação se estabelece devido ao contato entre os sistemas linguísticos do português e de outras línguas. Um exemplo disso é Cabo Verde, situado entre o Nordeste brasileiro e o Noroeste africano. Os portugueses chegaram lá por volta de 1456. Eles começaram então a levar escravos de diversas etnias e línguas da chamada Costa da Guiné. O fato é que aí se constituiu uma comunidade heterogênea, composta de um lado de portugueses e de outro de escravos africanos falantes de mandinga, fula, manjaco, felupe e muitas outras línguas. Indivíduos juntos tendem a interagir entre si, e a forma mais comum é a linguística. Nesses casos, não havia uma língua comum que permitisse isso, por isso as pessoas inventavam uma, para então serem capazes de se comunicar. Essas línguas eram consideradas inferiores pela elite, que consideravam o português a língua pura, tratando as crioulas como linguagens e não oficiais. Agora, falemos do português pelo mundo, começando, é claro, pela sua origem na Europa. Na faixa ocidental da Península Ibérica, utilizava-se o galego português. Essa região apresenta um conjunto de dialetos que, por terem certas características fonéticas, se subdividem em 3 grandes grupos: os dialetos galegos, os dialetos portugueses setentrionais e os dialetos portugueses centro-meridionais. Em 1297, o rei de Portugal, Dom Dinis, adotou o português como língua oficial de Portugal. Durante séculos, ela se espalhou pelo mundo através do império colonial e comercial. O português europeu e a sua variedade padrão é baseada na variedade falada em Lisboa e em Coimbra. Temos pela Europa também a questão do galego. Atualmente, grande parte dos linguistas e estudiosos defendem a unidade linguística do galego-português. Nesse raciocínio, ambas as línguas modernas seriam parte do mesmo sistema linguístico, e suas diferenças ortográficas seriam semelhantes aos casos que ocorrem entre Portugal e Brasil ou Inglaterra e Estados Unidos. A posição oficial na Galiza, porém, é considerar o português e o galego como línguas autônomas, mesmo possuindo algumas características em comum. Agora, partindo para o continente africano, a colonização da África por Portugal se deu como no Brasil, por meio das grandes navegações e das Ilhas Canárias. No final do século XV, Portugal se estabeleceu nos pontos do litoral oeste africano e Bartolomeu Dias iniciou a colonização da costa oriental da África, quando dobrou o Cabo da Boa Esperança. A partir de então,
Em meados do século seguinte, ingleses, franceses e holandeses também invadiram estas áreas, expulsando os portugueses das zonas costeiras. Portugal, no entanto, manteve algumas antigas colônias, como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Em Angola e Moçambique, onde o português se implantou mais fortemente como língua falada, ao lado de numerosas línguas indígenas, fala-se um português bastante puro, embora com alguns traços próprios, em geral, dialetismo lusitano semelhante aos encontrados no Brasil. Nos demais países africanos de língua oficial portuguesa, o português é utilizado na administração, no ensino, na imprensa e nas relações internacionais. Nas situações da vida cotidiana, são utilizadas também línguas nacionais, ou crioulas, de origem portuguesa. Em alguns países verificou-se o surgimento de mais de um crioulo. Essa convivência com línguas locais vem causando um distanciamento entre o português regional desses países e a língua portuguesa falada na Europa, aproximando-se, em muitos casos, do português falado no Brasil. Em Angola, o português é a língua oficial. Em 1983, 60% dos moradores declararam que o português é a sua língua materna, embora estimativas indicam que 70% da população fale uma das línguas nativas como primeira ou segunda língua. Por conta dessa variedade linguística original, o português acabou se tornando uma espécie de língua franca, ou seja, que facilitava a comunicação entre os diversos grupos. Em contato com as línguas nativas, o português também sofreu modificações, dando origem a falares crioulos conhecidos como pequeno português. Já no Cabo Verde, onde o português também é a língua oficial, ela é utilizada em toda a documentação oficial e administrativa. É também a língua das rádios e televisões, e principalmente a língua de escolarização. Em conjunto, nas restantes situações de comunicação, incluindo a fala cotidiana, utiliza-se o cabo-verdiano, que é um crioulo que mescla o português arcaico a línguas africanas. O crioulo divide-se em 2 dialetos, com algumas variantes em pronúncia e vocabulário. Os das ilhas de Barlavento, ao norte, e os das ilhas de Sotavento, ao sul. Moçambique também está entre os países onde o português tem o estatuto de língua oficial, sendo falada essencialmente como segunda língua por uma parte da população. Segundo um censo de 1980, o português era falado por cerca de 25% da população e constituía a língua materna de pouco mais de 1% dos moçambicanos. Os dados do censo de 1997 indicam que a porcentagem atual dos falantes de português já é de 39,6%, que 8% usam português para falar em casa e 6,5% consideram português como sua língua materna. A grande maioria das pessoas que têm a língua portuguesa como materna reside nas áreas urbanas. Como um todo, a maioria da população fala línguas do grupo Bantu. Outras regiões da África que também tiveram influência portuguesa no seu linguajar são regiões isoladas, muitas vezes levando à aparição de crioulos de base portuguesa. Um exemplo é o Ano Bom, que se localiza na Guiné Equatorial. É uma ilha a 400 quilômetros ao sul de São Tomé. Sua língua nativa é o ano-bonense, muito similar ao são tomense. Esse feito pode ser explicado pois a ilha foi povoada por escravos vindos de São Tomé, daí sua origem de crioulo base portuguesa. Outro exemplo fica no Senegal, o crioulo de Casamansa, só se fala na capital, uma cidade fundada por portugueses. Está na órbita lexical do crioulo de Cacheu, na Guiné-Bissau. Você sabia que o português também é falado na Ásia? Nos séculos 16 e 17, ele foi amplamente utilizado nos portos da Índia e sudeste da Ásia. Atualmente, ele só sobrevive em sua forma padrão em alguns pontos bem isolados, como, por exemplo, no Timor-Leste. Ele é um território que ficou sob a administração portuguesa até 1975, quando ele foi invadir uma das línguas oficiais, ao lado do chinês, mas só é utilizado pela administração e falado por uma parte minoritária da população. Dos crioulos da Ásia e Oceania, só permanecem na Índia atualmente o Gidamão, Jaipur e Diu, de Malaca, na Malásia, do Timor, de Macau, do Sri Lanka e de Java, na Indonésia. Em algumas dessas cidades ou regiões há também grupos que utilizam o português. Mas e o Brasil? Como fica nessa história?
Ainda no período das grandes navegações, mais precisamente em 22 de abril de 1500, depois de já terem ocupado vários pontos do litoral africano, as caravelas portuguesas aportaram na região do Monte Pascoal, na Bahia. Esse fato pode ser considerado apenas o marco inicial da relação entre o que viria a ser o Brasil e a língua portuguesa. Mas se você acha que a partir desse marco todo mundo no Brasil passou a falar português, você se engana. Porque quando os europeus chegaram em terras brasileiras, pasmem, existiam mais de 600 mil línguas. Todas elas faziam parte de 4 grandes grupos linguísticos e culturais: o Tupi, o Gê, Aruaque e o Caraíba. Sendo que o Tupinambá era o dialeto mais falado do litoral, e por muito tempo coexistiria junto com o português como língua geral, ou seja, a língua mais falada pelo pessoal que já estava por aqui. Mas essa língua só conseguiu permanecer viva graças aos padres jesuítas, que haviam aprendido, estudado, catalogado e até mesmo modificado ela, para facilitar a comunicação entre os colonizadores e seus colonos. No entanto, o uso dessa língua geral seria proibido em 1757. Isso porque a coroa não só buscava diminuir a influência da Igreja Católica sobre os povos indígenas, como também acelerar o processo de europeização desses povos para assegurar a proteção da unidade do território, além de transformá-los em mão de obra. Neste período, a febre do ouro atraiu um alto número de imigrantes portugueses para o Brasil. Com esse fluxo de europeus na colônia, a lei acabou ganhando corpo e o português se estabeleceu como um dialeto mais falado pela população. Porém, em diversos redutos onde havia maior contingente de nativos e mestiços, a língua geral era largamente utilizada, como é o caso de São Paulo. A proibição perdurou até 1798, ano em que os povos indígenas ficaram legalmente libertos. A contribuição dos povos indígenas no falar dos brasileiros é percebida principalmente no som do R retroflexo ou R caipira, comum no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Essa pronúncia ocorre porque algumas línguas nativas não possuíam os fones F, L e R. A dificuldade em pronunciar o R acabou criando esse sotaque bem característico e que foi disseminado pelo movimento das bandeiras. A língua portuguesa também herdou várias palavras relacionadas à flora e à fauna, como mandioca, pipoca, caju, e nomes próprios, bem como a designação de localidades, como Ibirapuera. O tráfico escravista de mais de 800 mil africanos também deixou seu legado no português. Falantes do Yorubá, vindos da Nigéria, do Quimbundo, vindos da Angola e etc., simplificaram a pronúncia de palavras terminadas em R, como em amor, que em alguns lugares vira amor, e em ditongos decrescentes, como em cheiro, que vira cheiro, além de diversas outras palavras que foram incorporadas ao português, como cafuné e dengo. Em 1808, o jeito de se falar português aqui no Brasil se assemelhava muito mais com o português da época do descobrimento. Mas a mudança da família real para o Brasil, fugidos do avanço de Napoleão na Europa, fez com que houvesse uma reaproximação com a vertente utilizada na Portugal da época. Uma das maiores marcas deixadas pela corte real é, sem sombra de dúvidas, uma das maneiras de se pronunciar o R. No ano da chegada da família real no Rio de Janeiro, a cidade, que possuía cerca de 23 mil habitantes, recebeu 15 mil pessoas vindas de Portugal, juntamente com a família real. Nessa época, imitar os franceses era muito chique, pois a França era o centro cultural e intelectual do mundo. Assim, o jeito afrancesado da nobreza europeia pronunciar o R acabou pegando na cidade e se espalhou por regiões onde a língua portuguesa era mais forte que a língua geral. A independência, a Lei Áurea e a proclamação da República foram marcos catalisadores para grandes movimentações de imigrantes das mais diversas partes da Europa para o Brasil. Com a mudança desses povos, principalmente para o centro-sul do Brasil, o português sofreu diversas alterações em seu léxico e na pronúncia. Tudo isso em decorrência do sotaque e dos erros cometidos pelos estrangeiros que estavam aprendendo a nova língua. A variação de sotaques dessa região aconteceu de acordo com a quantidade de estrangeiros que cada parte recebeu. Após a independência, a falta de uma conexão mais direta com Portugal foi o suficiente para afastar as duas vertentes da língua, que evoluíram cada uma a seu modo. As invenções, inovações científicas e tecnológicas subsequentes trataram de afastá-las ainda mais, já que cada país escolhia como preferia chamar tal inovação, como é o caso da palavra trem, que em Portugal chama-se comboio. Ademais, o movimento romantista, iniciado no final do século XIX, que trazia como um de seus preceitos a criação de uma identidade para o país, abriu brecha para que as peculiaridades da variação brasileira do português ganhassem destaque.
Essa movimentação ganhou força com o modernismo de 1922, o que acabou por consolidar a norma brasileira. Quando se fala no Brasil, um país tão vasto, é surpreendente o fato da fala popular ainda apresentar uma unidade relativamente grande em comparação com as vertentes lusitanas. Pode-se concluir que o português brasileiro trata-se de uma reinterpretação da variante padrão europeia, uma vez que as peculiaridades que esse padrão europeu possui podem não estar na norma culta brasileira, mas seus traços estão presentes em diversas regiões do país. A grande falta de evidências científicas sólidas que comprovem as diferentes origens das formas dialetais do português brasileiro não permite classificá-lo da mesma maneira que o português europeu. Assim, as classificações formuladas até o momento possuem natureza provisória e podem se alterar, isso a depender da descoberta de novos indícios. Há uma tradição acadêmica em dividir o dialeto brasileiro em duas vertentes principais, a do Norte e a do Sul, sendo que as do Norte são classificadas como Norte e Nordeste. Já as vertentes do Sul são classificadas como Baiana, Fluminense, Mineira e Sulista. O grande catalisador levado em conta para a divisão entre essas duas classes maiores é o grau de abertura produzido na pronúncia de algumas vogais, como coração, que em algumas regiões do Norte disse coração. Muito embora essa tentativa de classificação tenha seus méritos, ela ainda exclui algumas peculiaridades do português brasileiro, como a diferença que existe entre o falar do litoral e do interior do Nordeste, e o dialeto da região de Recife, em Pernambuco, que possui ainda mais distinção. O dialeto do interior do estado de São Paulo, tido como sotaque caipira e famoso por seu R retroflexo, herdado dos povos indígenas. Além, é claro, das peculiaridades dos estados da região sul, que obtiveram grande parte de suas modificações por terem sido grandes polos de imigração. Os britânicos decidiram sair da União Europeia. Saiba porquê na segunda parte do Jornal da Noite. Para já vamos observar um breve... Que ficou sem carta de condução depois de ter cometido várias infrações ao Código da Estrada, como excesso de velocidade. O antigo piloto e também a mulher foram assim obrigados a frequentar... Foram temas fortemente debatidos na 44ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO. O presidente cessante em exercício recebeu esta terça-feira no Palácio do Povo cumprimentos do Ano Novo de distintas individualidades nacionais e estrangeiras. Embarca segunda-feira agora para os Estados Unidos, onde se encontra com o presidente Donald Trump e participa da Assembleia Geral das Nações Unidas. Começou a colheita de laranja e tangerina nas fazendas de Menong. A direção da Agricultura no Cubango diz que a colheita até agora está a superar as expectativas. O presidente da região administrativa especial do Ecussi lançou a primeira pedra para a construção do aeroporto internacional. Maria Alcatiri afirmou que o desenvolvimento... Jerusa Paiva, de 34 anos, quase perdeu a vida na passada sexta-feira na sequência de uma conversa com o ex-companheiro que não quis aceitar o término do relacionamento conjugal. Fruto da inflação e também por causa de todo este desenvolvimento económico, há efeitos secundários que, porventura... Antes de finalizarmos, que tal saber 3 curiosidades sobre a língua portuguesa? Bom, curiosidade 1. Euvécia, um pequeno distrito de Viçosa, cidade do interior da Bahia, possuía cerca de 200 habitantes na época da instituição da Lei Áurea. Todos os moradores de lá falavam português, porém a localidade acabou tornando-se um grande reduto de ex-escravos, recebendo cerca de 2.000 pessoas. Todas elas falavam variedades crioulas do português. O passar dos anos e a dificuldade de acesso ao distrito fez com que esta seja a única variedade conhecida de uma língua crioula no Brasil atualmente. Curiosidade 2. O mundo lusófono é uma das poucas comunidades linguísticas a possuírem centros reguladores da língua, sendo eles o Instituto Camões e a Academia Brasileira de Letras. Esses 2 órgãos têm por função aproximar os falantes de português, por iniciativas de unificação das variantes do português, além de promover a internacionalização da língua. Embora os 2 institutos tenham grande proeminência, a organização que promove mais intentas a nível mundial é o Instituto Camões. Curiosidade número 3. A disseminação mundial da língua portuguesa tem um grande destaque pela literatura, que é reconhecida em diversos países por escritores e poetas como
Camões, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Jorge Amado, Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Fonseca, Agualusa, Mia Couto, Lobo Antunes, Agostina, José Saramago, Clarice Lispector e muitos outros, de diversas localidades. Vários deles possuem exposições em sua homenagem no Museu da Língua Portuguesa, o único museu interativo da língua que se localiza em São Paulo. Bom, esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham entendido e gostado do nosso conteúdo. Obrigada por assistirem!